Sejam muito bem-vindos a mais um Segura essa Marra. E hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo já ouviu falar: astrologia. Vamos falar sobre os signos e vamos entender um pouco mais de como os planetas influenciam nas nossas vidas. Eu tô aqui com Fábio e Maurício. Muito obrigada por terem vindo, obrigado por ter aceitado o convite. E, rapazes, para começar, vamos entender um pouco de onde vem a astrologia, como é que surgiu isso e os planetas têm realmente influência nas nossas vidas? Como é que é? Então, obrigado pelo convite, né? Obrigado a todos que estão nos ouvindo. E assim, vou contar um pouco também de como ela entrou na minha vida, né? Nas nossas vidas, porque, né, o ser humano, desde que ele chegou no mundo, ele tentou dar um pouco de ordem no caos que está ao seu redor. Ele tenta entender por que um dia ele está mais animado, um dia está menos animado, por que uma época é melhor de plantar e uma época é melhor de colher. E quando não tinha calendários, quando não tinha celular que nos diz qual é o horário de acordar, qual é o horário de dormir, ele precisava ter uma referência, que era olhar para o céu. Aham. E o céu começou a sugerir que no inverno todo mundo está mais cansado, o próprio céu, o próprio sol. Um o dia astro. nublado, né? Se um dia a gente olha para o céu, eu pelo menos tenho essa interferência. Um dia ensolarado me deixa mais alegre, um dia nublado eu fico mais com energia mais baixa. Isso, é a qualidade do tempo. Sim. O tempo não é apenas quantidade, o tempo tem qualidade. Então, em diferentes épocas do ano, do dia, a gente responde de forma diferente. Isso Sim. é absolutamente normal e não é nem só humano. Eu tenho gatos, né? Eu estava te contando antes, eu vejo que eles se comportam de forma diferente em diferentes épocas do ano. Então, o ser humano, ao longo dos milênios, foi olhando para o céu e tentando entender como que aquilo influenciava a sua vida. E a astrologia, a gente sempre fala isso, é muito simples, é muito básica. É entender que durante uma época do ano, no inverno, a gente está mais cansado, isso é absolutamente normal. Durante o verão, a gente pula carnaval, cheio de felicidade, acorda às 5 horas da manhã para ir para o bloco e está tudo bem. Agora, tenta fazer isso no meio do inverno, é mais difícil. Então, a astrologia nasceu assim, quando o ser humano entendeu que momentos diferentes têm qualidades diferentes. E é muito mais fácil eu seguir a correnteza do que eu ir nadando contra a correnteza. Então, basicamente é isso. Claro que foi muito refinado, né, ao longo dos milênios, entendeu, criou uma simbologia, criou mitologias, histórias mitológicas para explicar melhor o que é o signo de Áries, o que é o signo de Touro. Criou mais histórias para entender melhor como que isso tem a ver comigo, como isso tem a ver com você e também como isso se liga ao meu corpo humano. Eu e o Maurício, a gente trabalha com terapias. Eu sou massoterapeuta e ele é acupunturista. E a gente usa muito a astrologia no nosso dia a dia, tanto para entender o que pode estar acontecendo nesse dado momento, comigo e com ele, o que eu posso fazer para ajudar a pessoa, Sim. quanto para investigar mais a fundo a natureza dessa pessoa, o que ela tem. A gente fala de configuração arquetípica. Entendi. Então você usa no momento das terapias, usa também ali o signo da pessoa, vou dizer assim, mas essa configuração aí referente ao signo, para auxiliar ela nas terapias ali. Isso. Para entender ela melhor. Isso, o ser humano sempre fez isso. Aham. Quando eu olho para você, Sim. você me dá informações Sim. pela sua postura, pelo seu olhar, pelo seu aspecto físico, pelas coisas que você fala. Mas se eu quero investigar mais a fundo, eu vou fazer seu mapa. Entendi. Aí eu vou entender um pouco mais quem é você. E, claro, aí abre uma enorme conversa que é Sim. sobre como é fazer terapia. Mas aí, através do mapa, eu posso entender melhor qual que é a sua dificuldade e como isso te afeta, até fisicamente. Ah, que legal. E desde quando se tem registro de estudo da astrologia? De que o homem tem olhado para os céus e buscado respostas? É uma boa pergunta, porque a gente quer saber de onde vem, né? Aham. Quando começou. É. Começar do começo, né? Uhum. Começar do começo é muito bom. A gente, assim,
a ideia que a gente tem é que a astrologia existe desde que o ser humano existe. Sim. Porque desde que o ser humano existe, ele se relaciona com a natureza. Uhum. E ele tenta entender o que ele está vendo, o que ele está vivendo, né? E as duas grandes referências para o ser humano sempre foram o céu e a terra, né? Sim. Ele olha para cima e vê as estrelas, vê aquela magnitude, né, do cosmos em cima da cabeça, e olha para baixo e vê a natureza, né, o esplendor da natureza, né? E relacionando essas duas coisas, ele começa a fazer a astrologia, né? Que é essa ideia que a gente tem. Desde que existe ser humano, existe a astrologia. Agora, existe uma forma de astrologia, de organização da astrologia, e se tem, assim, de uma maneira bem aceita, que os primeiros registros astrológicos são da Babilônia e da Assíria, 5.000 anos atrás, né, nas tabuletas assírio-babilonesas. Agora, a gente sabe que os egípcios também tinham uma relação muito forte com a astrologia. Um dos nossos professores, né, o Ângelo Angelini, escreveu um livro que é uma tese sobre a maneira como os egípcios viam a astrologia, que está registrada nas paredes, né, dos templos e tal. Então, são registros mais antigos, né? Então, a gente não sabe uma data precisa. Fala assim, olha, aqui, ó, nessa data aqui começa a astrologia. Mas se tem, de uma maneira geral, que ela está bem organizada nesses lugares, nessas duas civilizações, né? Que é onde nos egípcios, tem registros, né, assim, mais antigos. Mais antigos. Mais especificamente, assim, no Livro das Portas egípcio e nas tabuletas assírio-babilonesas, né? Então tá lá. Assim, a gente considera que o começo formal, assim, datado, tá ali, né? E o nosso professor, só Sim. entrar nisso, o outro professor, o Stefano Stefani, é um italiano que ele falou pra gente uma vez isso. Ele falou, eu queria ter acesso à fonte mais antiga que eu pudesse ter acesso. Beber da fonte, né? E qual é? São as tumbas egípcias. Estão lá até agora. Sim. Então é só aprender hieróglifo, começar a ler. E ele fez isso. Que legal. Só isso ele fez, Ele né? fez isso. Então, assim, tá lá e é muito legal, porque a gente tenta sempre ir atrás. Agora, antes daquilo, é difícil encontrar alguma coisa que a gente possa ter contato, ler, estudar e aplicar. Mas lá tem algo que a gente pode ler, estudar e continuar aplicando até agora. Agora, o uso, né, desse conhecimento do céu, né, e na Terra, a gente tem, por exemplo, em vários povos muito separados, assim, geograficamente, a gente tem registros disso, né? Stonehenge é um deles, né? Tem aqui na América, Você fala que povos na América diferentes Latina, né? estavam com a mesma percepção, com essa mesma linha isso. de raciocínio sobre os planetas, sobre essa... Isso para dizer que toda grande civilização tem uma prática astrológica. Entendeu? Legal. Como é que a astrologia nasceu na vida de vocês? Há quanto tempo vocês trabalham com isso? Então, o Maurício falou que toda grande civilização tem esse estudo da astrologia. Agora, a nossa civilização contemporânea, na verdade, ela se desligou muito ela desligou muito o ser humano da natureza e do céu. A gente está acostumado a olhar para o relógio e pensar que hoje, 6 horas da manhã, 6 horas da noite, é exatamente igual a ontem. Só muda um número no calendário. Não, a gente acha que muda alguma coisa a mais. Isso é o que a astrologia estuda, né? A qualidade do tempo. E eu estava com essa pulga atrás da orelha. Eu estudei filosofia na faculdade e eu estudei sistemas filosóficos lindos, maravilhosos, mas todos para mim eram muito abstratos. Era interessante para estudar a sociedade, mas eu não estava me encontrando naquilo. Não estava encontrando quem eu era. As respostas que você queria. E a harmonia do ser humano com a natureza. Eu estou até vendo, né? Todo mundo está vendo. O ser humano está destruindo a natureza, está perdendo o contato com o céu e com a terra. Aí foi lá que eu conheci meu professor, encontrei o Maurício, a gente começou a estudar junto numa escola aqui no Brasil. Eu sou italiano, né? Mas eu estava aqui fazendo intercâmbio no Brasil e eu conheci uma escola em São Gonçalo do Rio das Pedras, aqui no interior de Minas, e tinha um professor italiano dando aula de plantas medicinais, de espagiria, que é um trabalho com plantas, e de astrologia. Até porque a gente fala, quando nasceu a astrologia? O que é a astrologia?
a gente vive num mundo onde os saberes estão separados. Sim. Mas para os antigos, os saberes não eram separados. Aham. Então, entender qual que era o potencial médico de uma planta, a doença que um ser humano estava atravessando e a influência celeste, era fazer um mesmo estudo. Era trabalhar com arquétipos, com forças ancestrais que se expressam no céu, na terra e no ser humano. Então a gente começou a estudar nessa escola e lá estava vários percursos juntos. Para mim foi mais fácil me aproximar da astrologia porque é um estudo que tem um pouco de matemática, tem muita mitologia e tem muita autoinvestigação. Sim. Tentar entender quem somos através dos símbolos da astrologia. Aquilo me cativou, me fascinou e eu nem estava percebendo, já estava começando a trabalhar com isso. Sim, sim. Você Porque foi se as pessoas- envolvendo e as pessoas foram te buscando porque sabiam que você tinha conhecimento disso. E aí eu estudei também mais as plantas, Aham. porque eu pensava, não, posso trabalhar com palavras, mas posso trabalhar com plantas. Porque se uma pessoa está com algum problema, ela está com, a gente fala na astrologia, na espageria, que está com alguma força enfraquecida. Aham. E todo mundo atravessou um momento na vida que está difícil se adaptar ao mundo. Sim. Um momento na vida que a gente está sendo muito rígido, muito duro. Estou sendo muito duro comigo mesmo. Sim. Tem algo que não está funcionando. Como que aquilo pode funcionar melhor? Aí no mapa eu vejo um indício. Aí eu posso sugerir para a pessoa, né? Posso dar uma palavra para ela se entender melhor. Aham. Posso passar uma planta para ela. Entendi. Um óleo essencial para ela cheirar, uma Sim. quintessência, até um chá. Que vai E- despertar aquela força que ela tá precisando ali. A gente está precisando descansar, vamos tomar um chá de melissa, Aham. um chá de camomila. Entendi. E aí depois eu comecei a pensar, não, eu quero também mais alguma coisa. Aí eu conheci a massoterapia, o shiatsu, e aí eu integro tudo isso na minha prática terapêutica. Mas o primeiro ponto foi esse professor Sim. que começou a contar essas histórias e eu entendi que aquilo fazia muito sentido para mim. Legal. E você, Maurício? Eu quando eu era adolescente, eu adorava astrologia, né? Eu me interessava, assim, estudava, conversava com os amigos e tal, lia uns livros e tudo. E aí, eu lembro que chegou a época de eu fazer vestibular, né? Naquela época tinha vestibular ainda. E eu lembro que minha mãe me perguntou o que eu ia fazer vestibular. Falei, pô, a única coisa que eu gosto de estudar é astrologia. Tem um vestibular de astrologia aí? Aí ela riu, né? Ela falou assim, você tá doido, assim, vai fazer alguma coisa direito, né? Estudar alguma coisa séria na vida e tal, não sei o quê. E eu... É porque assusta mesmo, você falar, vou estudar astrologia. A gente teve uma entrevista aqui com a taróloga Roxane, ela tem 30 anos já de tarô, e ela falou que a mãe dela também falou, né? Então, por não ser algo convencional, de fato, a família fica, né, acham estranho. Ela achou muito estranho, achou muito ruim, né? Brigou comigo, falou assim, não, isso não é coisa de gente séria, né? E engraçado que hoje eu vivo disso, né? Eu dou aula de astrologia. Mas assim, eu fui lá, eu estudei comunicação, eu fiz um pouco de radialismo na época, Legal. na faculdade, foi muito legal a experiência. Mas assim, não fazia sentido para mim. E a astrologia, nessa época, assim, o que aconteceu? Eu me dediquei tanto assim à universidade que eu comecei a pensar um pouco como os meus pais, né? Pensava assim, pô, a astrologia realmente é bobagem, né? Você chegou, então, a quase desistir dessa ideia. Eu fui meio que forçado, né, a quase desistir. E eu fui convencido, acho, pela ciência, como a gente conhece ela hoje, a achar que isso era uma bobagem. E aí eu conheci nosso professor. A gente conheceu ele, você conheceu ele antes, né, na verdade. Mas a gente teve um contato mais próximo com ele juntos. A gente estava lá em São Gonçalo do Rio das Pedras, e aí tem uma escola lá de espageria, e o indiano que organizam essa escola trouxeram o Stefano da Itália para ensinar astrologia e outras coisas. E aí, quando a gente estudou astrologia com ele, foi assim,
Foi um misto, assim. Abriu um universo, mas ao mesmo tempo reconectou com uma coisa que a gente via um sentido muito profundo naquilo. Tocou vocês, né? Assim, de maneiras Foi- diferentes, tocaram vocês. Fazia sentido, né? Na hora que você viu aquilo fez sentido para vocês. Exatamente. Parece que é isso, assim, isso que o Fábio falou, que de alguma forma aquilo tocava de uma forma não objetiva, não rasa, não insensível, Sim. assim, é uma coisa que toca dentro, né? Sim. Não convencional, tocou vocês aí de forma profunda. Eu lembro que quando eu conheci ele de forma mais próxima, era muito racional. Eu pensava, não, que bobagem é essa? Assim, eu sou taurino, então eu sou desse jeito? Por quê? Não fazia muito sentido para mim. Mas esse professor, ele estava lá lendo hieróglifo para a gente, explicando coisas que eu pensava, não, ele estudou muitos anos para chegar até aqui. Alguma coisa deve ter. Ele estudou demais. Alguma credibilidade, né? O que ele está falando. Ele tinha credibilidade. Assim, pelo tanto que ele estudou, né? Mas eu não era o aluno que aceitava muito o que ele falava. Então eu questionava muito. Ele sempre tinha coisas para me explicar, até que eu comecei a entender que a astrologia não é apenas, eu sou taurino, então sou assim. Não, a astrologia é o ser humano tentar entender a qualidade do tempo. Tentar entender que tem dia que o mundo é de um jeito, tem dia que o mundo é de um jeito diferente. E olhar para o céu. E quando você passa a olhar o céu todo dia, você percebe que faz muito sentido. Faz muito sentido, porque eu falo isso muito para os meus pacientes. Aí chega uma pessoa lá no meio do inverno e fala, Fábio, estou muito cansado. Eu falo, dorme. É a coisa mais básica do mundo. Parece simples, né? Mas no final do outono, no começo do inverno, a natureza toda está para dentro. Como a gente vê isso? Olhando para o céu e vendo que o sol está mais baixo no horizonte. Aí a gente vê para o lado, a gente vê que toda a natureza está mais calma, mais quieta. O que eu vou fazer? Vou exigir de mim muita energia ou vou tentar seguir o fluxo? Isso é fazer astrologia. E claro, isso vai se refinar muito, né? Sim. Tem a Lua, tem Marte, Vênus, tem várias Mercúrio, influências aí. tem o retorno de Saturno, um grande ciclo simbólico, mas também muito prático, muito forte na vida de cada um. Mas começa por essas coisas muito básicas. E o que o nosso professor fez foi apontar para essas coisas. Não dizer, você é taurino, então você é assim. Entendi. Isso é muito... Ele usa a palavra pobre, mas... Sim, é simples demais, muito né? simples Ele foi demais. mostrando a influência de fato das coisas. A gente falou aqui da influência dos planetas na vida, né? Que a pessoa está se sentindo bem, está mal por causa do inverno. De fato, os planetas influenciam nas nossas vidas. A partir do momento que a gente nasce, como que funciona esse desenho do mapa astral? A gente entende que, assim, não são os planetas Sim. que estão lá no céu. Você olha para cima, vê um planeta e fala assim, nossa, a luz desse planeta está afetando minha vida aqui na Terra. Não é isso. A gente entende, assim, que existem forças que a gente chama de forças arquetípicas ou forças planetárias, que elas estão antes da manifestação. Elas são pré-manifestação. Tudo que vai se manifestar no mundo vem ao mundo através dessas forças. Então elas estão lá atrás da existência. Sim. E aí aquela luz no céu é uma manifestação muito pura daquela força. Então você olha para aquela luz para entender como é que está aquela força naquele momento. E aquela força é uma força universal, ela está em tudo. Ela está no céu, mas ela está dentro de mim, está dentro das plantas, está nos minerais, está na vida, está em tudo, né? Então eu olho lá e falo assim, olha... hoje o Sol, por exemplo, está muito forte, está no meio do verão, né? O Sol está em Leão. Então está muito forte o Sol. Isso quer dizer que o Sol, dentro de todas as coisas, está muito forte. Entende? Então, a hora que eu olho para a Lua, eu estou entendendo que não é o Sol dentro das pessoas. Agora é uma força lunar, reflexiva, uma força mais feminina, uma força mais... úmida, né, que tem a ver com as águas internas, com as emoções, né? Então eu olho para a Lua e a Lua está cheia, está numa posição muito alta no céu. Então a Lua está forte dentro de todas as coisas, entendeu? Então a gente entende isso. Agora,
Isso é o momento presente. Aham. Quando a gente nasce, a gente respira pela primeira vez, a força do mundo, ela se impregna dentro de nós. Então a gente pega uma impressão dessas forças arquetípicas naquele momento e essas forças criam a nossa base estrutural para a vida. E é isso que a gente vai levar, essa estrutura arquetípica que a gente vai levar. Que aí denomina características, por exemplo. Faz sentido, então, essa lá no horóscopo, nos signos, determinado signo tem características X, outro signo tem outra característica. Faz sentido, então, por esse momento em que ela foi impregnada com energia disponível no universo, no momento que ela nasce? Faz sentido, mas não é a única coisa que determina. Então, por exemplo, a gente pode ter nascido na mesma hora, no mesmo lugar. Eu tenho uma prima que a gente nasceu na mesma hora. Sim. Prima gêmea, assim. A gente tem a mesma estrutura arquetípica, mas durante a nossa vida, a gente passa por experiências diferentes. Sim. Então, a nossa personalidade pode ser moldada por isso. Vai moldando você pelo que Mas você viveu. Mas a nossa estrutura é essa, né? É uma estrutura que vai lidar com a realidade, né? Com o mundo. Então, assim, existe uma influência. A gente tem um médico do século XV, que o Paracelso, ele falava isso. Falava que os astros, eles inclinam, mas eles não determinam. Entendi. Então, eles te dão uma tendência. Aham. Mas a gente tem um livre-arbítrio, a gente tem uma força própria, a gente tem uma capacidade de decidir para além do que está no mapa ali, entendeu? Então faz sentido essa similaridade das pessoas que têm o mesmo signo, por exemplo, você, sua prima, você deu um exemplo, vocês têm alguma similaridade em Tem. alguma característica ali, por essa questão que nasceram no mesmo momento, vamos dizer assim, nessa mesma energia. Isso, com certeza. Com certeza. Com certeza. Mas também tem que ir um pouco além, porque a primeira coisa que todo mundo sabe da astrologia é o próprio signo solar. Sim. Eu nasci 28 de abril, então eu sou taurino, e aí eu vou ler aquela descrição do signo de touro, eu vou pensar que aquilo sou eu, ponto. Aham. Mas o que é o zodíaco? O zodíaco, né, o conjunto dos 12 signos, é um círculo que pode ser desenhado no céu e existe em cada momento, só que ele vira. Né? Aí tem o signo que está nascendo no horizonte, o ascendente. O signo que está no meio do céu, no descendente, etc. Mas os 12 signos estão presentes em todo momento. Em algum lugar, em todas as pessoas, em todo o céu, de qualquer momento da história do universo. Então, ter o Sol em um determinado signo significa que aquele signo é iluminado por uma luz específica. Ter Marte no outro signo significa que Marte ilumina aquele lugar, aquela porção do céu. Mas cada um de nós, todo o céu da história do universo, sempre tem 12 signos copresentes. Sim. Então, eu tenho Sol em touro. Eu posso ter um touro mais forte, eu posso me identificar com alguma coisa sobre o signo de touro. Isso pode ser algo mais presente, mais recorrente na minha vida, mas eu tenho também escorpião, que é o signo oposto. Só que ele está no lugar oposto e não iluminado pelo sol. Então, cada um de nós tem tudo. Cada um de nós é um indivíduo. A gente faz uma outra analogia, só para finalizar, que é com órgãos do corpo humano. A astrologia médica estuda isso e a gente aplica muito isso trabalhando com terapias. Então, o leão é o coração. É astrologia médica. Mas leão é o coração. Cada um de nós tem um coração, sendo leonino ou não sendo leonino. Assim, né? Claro, tem uma pessoa que é aquela pessoa que você pensa, não, ela é uma pessoa que tem um coração gigante, que se dá muito pelos outros. Ela pode ter algo de mais forte naquele signo, rolando ali. Sim. Mas a outra pessoa também tem. E tem uma ideia muito interessante, que é o céu nos dá muita coisa, mas ele não nos dá tudo. Tem algo que, através do nosso livre-arbítrio, a gente vai ter que trabalhar. Sim. Se eu sou aquela pessoa que é muito boa em me dar aos outros, ajudar os outros, talvez meu desafio na vida é cuidar de mim, fazer o oposto, fazer o contrário. Entendi. E vice-versa, aquela pessoa que Sol em Leão, né? Todo mundo fala, o egoísta, a pessoa que só pensa em si. Que bom que ela pensa em si. Cada um de nós tem um leão forte, tem que pensar em si. O desafio dela
é, às vezes, parar de pensar em si e olhar para os outros. Por isso que a gente está no mundo. É um jogo de luz e sombra. É isso que eu estou entendendo. Assim, é a grande luz da pessoa é aquilo, mas também é a sombra dela, aquilo que ela precisa trabalhar. E aí ela vai vivendo, trabalhando isso. Como que a astrologia vai ajudar essa pessoa a trabalhar isso? Apontando essas coisas, aonde ela precisa melhorar, como um autoconhecimento, de forma terapêutica? A astrologia te dá um mapa. Aham. Ela não te dá assim a caminhada, ela te dá o mapa. Quem vai caminhar é você. Então você olha para o mapa e entende, olha, eu tenho uns pontos fortes aqui, eu tenho uns pontos mais desafiadores aqui, eu tenho um lugar aqui que parece que é um abismo no meio do caminho. Então assim, mas quem vai trilhar é a pessoa. A astrologia, ela dá um mapa. Então assim, caminhar o território é a experiência de cada um na vida, né? É como ele falou, pelo que eu entendi, assim, existem características que são similares, né? Existem tendências, mas de fato é o livre-arbítrio que vai, a vivência da gente ao longo da vida que vai determinar de fato quem somos e como somos, né? As características são presentes ali, mas não são determinantes. Exato. Agora, é muito interessante porque tem algumas culturas que quando uma criança nasce, eles fazem um mapa para saber quais são as potencialidades da criança. Sim. E aí ela pode seguir num caminho que tem a ver com aquelas potencialidades. Você tira o melhor da pessoa. Aqui, o que eu sinto que acontece muito é que às vezes a pessoa tem uma grande potencialidade num lugar e a família, a sociedade não olham para isso. Eles estão preocupados com outras coisas. E aí, às vezes, o mundo perde uma luz, Sim. uma força, Sim. que estaria ali disponível para todos. E seria a realização daquela pessoa. Então, aquela pessoa segue por um caminho onde ela tem que abafar essa luz para fazer outras coisas, que talvez ela não seja tão boa. Você fala que as outras culturas aproveitam melhor esse mapa, vamos dizer assim, né? De tendências da pessoa, do que é o melhor caminho para ela, e já impulsionam ela para começar a caminhar por essa trajetória. Exato. E aqui, né, a gente não faz isso, inclusive ainda tem preconceito sobre horóscopo, sobre mapa astral, então assim, ainda existe um atraso sobre a aceitação da influência dos planetas, eu posso dizer, ou desse conjunto, né, E tem duas coisas que são interessantes nisso, porque a astrologia é muito usada para autoconhecimento. E eu sugiro que cada um estude astrologia, porque é um estudo lindo. Você pega a mitologia para entender melhor o que significa aquela força que o Maurício estava descrevendo, Sim. que a gente olha, vê lá no céu, mas que desde a antiguidade o ser humano canta e conta histórias sobre essa força que existe dentro de cada um de nós. Sim. Ares, Marte, o deus da guerra, é uma força que existe dentro de mim. Eu tenho o impulso a fazer, a tensionar as coisas, a modificar as coisas. Se eu não fizer bom uso disso, aí eu vou para o embate com outras pessoas, eu vou brigar com outros. Mas se eu usar bem essa minha força, esse meu Marte, eu consigo construir coisas, eu consigo enfrentar no momento certo que eu preciso enfrentar. Então, eu aconselho muito estudar astrologia para se conhecer de forma mais profunda. Agora tem o outro lado, que é o lado do astrólogo, do terapeuta. Eu não gosto muito de me definir astrólogo porque a astrologia é uma parte do caminho que eu faço, Sim, que eu uso. É um pedaço do seu trabalho só, uma parte. É um pedaço. É muito importante, Sim. mas é um pedaço. E aí, chega uma pessoa, o que você vai falar para essa pessoa? Você vai ler o mapa todo, dizer todas as potencialidades, todos os desafios? É muito complicado, porque no mapa tem uma série de informação quase infinita. Sim. Aí eu acho que um bom terapeuta, um bom astrólogo é aquele que consegue entender onde que a pessoa está naquele momento, né, situar a pessoa através do mapa e dar a ela as ferramentas conscientes e inconscientes para lidar melhor com aquele momento. Como que isso é feito? Pode ser apontando para ela um problema que ela não está vendo bem.
Eu sou uma você pessoa... consegue ver ali pelo mapa, que na hora que você faz o mapa, você consegue ver ali essas características da pessoa. Consegue, com muita prática, você chega uma pessoa, e agora sim, chega uma pessoa, eu olho para o mapa, ela começa a me falar, e eu penso, isso é Mercúrio em exílio que está impedindo essa pessoa de se adaptar nesse novo emprego, nesse novo país, nesse novo contexto. Isso é Saturno em Capricórnio, que deixa a pessoa tão rígida que não consegue mudar de ideia, mudar de opinião. Isso é o Sol em exílio, em Aquário, que deixa a pessoa só cuidar dos outros e esquecer dela mesma. Isso, inclusive, é um caso que eu sempre conto nos exemplos, porque é muito recorrente. Pessoa com Sol em exílio, com Sol em Aquário, é aquela pessoa que muitas vezes chega e te fala de todos os problemas da família e esquece de cuidar dela. Aí, como que eu ajudo essa pessoa? Sim. Eu falo para ela, sabe o que você vai fazer durante essa semana? Você vai cuidar de si. Você vai para o cinema assistir aquele filme que você quer assistir. Você vai preparar a comida que você gosta. Não a comida que seu marido, seu filho, sua mãe priorizar gosta. ela, né? Você vai se priorizar. Esse é o seu exercício durante a semana. E eu posso ajudar com uma planta, né? A gente estava falando disso antes. Eu posso dar ela uma planta que reverbera essa força do Sol, de Saturno, de Mercúrio, para ela começar a aprender com a planta. E a gente pode aprender muito com as plantas, né? Uma planta como a menta, que é uma planta muito leve, muito fresca e muito adaptável. O que é que a menta faz na natureza? Ela se adapta. Muda a terra, a qualidade da terra, a folha dela fica menorzinha. Tem muito sol, né? A folha dela fica menor. Chove muito, a folha dela começa a crescer mais. A menta tem essa força. E se eu tomar menta todo dia, durante um tempo, eu vou aprender isso. Entendi. E assim, a interação psicológica das plantas é super estudada. Sim. A na energia, fitoterapia. A energia ali da planta, essa característica dela, não vou falar nem de energia, essa característica dela de se adaptar, vai ajudar a influenciar a pessoa a ela utilizar a planta no dia a dia, na vida dela. Isso não é misticismo, isso é bioquímica mesmo. Sim. Não tem nada de místico nisso, né? É ciência. Sobre o mapa, vocês falaram que quando nasce, então, a pessoa tem essa influência do mundo, né? Desse desenho, posso falar que é uma foto, né, registrada ali do momento que exatamente uma foto. Uma foto. E aí ela tem esse registro nela e vai trazer essas características. Tem algum outro momento da vida em que esse mapa muda, assim, casamento? Tô dizendo isso porque, por exemplo, teve situações aqui de mudança de nome, a gente teve outras entrevistas que falaram de coisas que a vida pode mudar ou não muda, ou vai influenciar ou não influencia. O mapa da pessoa, alguma coisa dele muda ao longo da vida? Eu sei que os planetas vão se movendo e acredito que isso vai mudando, pelo que a gente falou aqui, do clima, da pessoa estar mais cansada, da pessoa estar menos cansada, mas tem alguma outra coisa específica que mude na vida da pessoa, ao longo da vida desse mapa, algum ponto marcante? O mapa não muda, não. O mapa é o mapa do nascimento, é como o céu estava naquele momento. Então, aquilo não muda. Agora, no mapa, a gente tem 7 forças arquetípicas que são importantes. Essas forças arquetípicas, a gente entende, os 7 planetas, são potencialidades que a gente tem. Então, por exemplo, quando eu vou brigar com alguém, eu estou usando uma força marcial que está dentro de mim. Se Marte é forte no meu mapa natal, é fácil para mim usar essa força. Se Marte é fraco, é difícil para mim usar essa força. Agora, quando eu vou, por exemplo, eu tenho um filho, eu vou cuidar do meu filho, eu estou desempenhando um outro papel, não é um papel de guerreiro, de Marte. Então, é outra força arquetípica que está se manifestando ali, é uma força paterna, de pai. Então, eu estou acessando uma outra força arquetípica, entende? E aí, se essa força arquetípica estiver forte ou fraca, eu tenho maior facilidade ou dificuldade para usar ela. E aí, então, o que acontece? As experiências de vida da pessoa. Então, antes da pessoa casar, por exemplo, ou se relacionar com alguém, ou ter uma relação duradoura, assim, amorosa, ela pode ter algumas forças arquetípicas predominantes, que são requisitadas pela vida dela.
Então, quando ela muda de situação, ou às vezes consegue um emprego, ou muda de país, ou ela vai ter outras forças arquetípicas que são requisitadas. Então, assim, na verdade, não é que o mapa muda. O mapa é o mesmo, a estrutura é a mesma. Se aquela força é forte ou fraca, ela é forte ou fraca naquela pessoa. Agora, essas forças são mais ou menos requisitadas dependendo das experiências da vida da pessoa, Da entende? vivência ali. Da vivência dela, exato. E claro, a gente pode fazer mapas de momentos marcantes. Sim. O aniversário, né? O retorno do Sol Sim. é sempre muito trabalhado na astrologia, porque ele te dá um pouco de luz sobre o ano que começa Sobre esse para novo você. ciclo da pessoa. Ciclo é uma palavra super importante na É. astrologia, porque a astrologia trabalha um tempo que não é linear. É um tempo cíclico, Aham. porque a gente vê o ciclo das estações, o ciclo da Lua. Uhum. E o ciclo, quando que começa? Não dá para dizer exatamente o ciclo, esse ciclo começa aqui ou começa em outro lugar. A gente tem que escolher. Claro que para pensar na minha vida, toda vez que o Sol, que é o astro rei do céu, volta no lugar que estava quando eu nasci, é importante para mim. Sim, sim. Toda vez que a Lua também volta lá, Aham. é importante para mim. Agora, é muito importante também estudar o céu do momento, que não, essa é chamada antigamente de astrologia católica. Católica significa universal. Sim. Ou seja, como que o céu influencia um dado momento para todo mundo. Aham. Isso é muito importante na astrologia, né? A gente, no nosso Instagram, a gente posta todo dia uma pequena análise do céu do dia. Entendi. Pega um aspecto e fala, hoje o Sol passou pelo equinócio de outono. O que isso significa? Isso determina tudo o que acontece no hemisfério sul. Se eu falo do equinócio do outono, Sim. como são invertidos nos dois hemisférios, Sim. eu estou me referindo à metade do planeta. Mas esse tipo de astrologia é muito importante. Aí, Saturno muda de signo. Saturno costuma mudar de signo a cada 2 anos, 2 anos e meio. Uhum. Então, quando isso acontece, vamos dar uma estudada, ver o que acontece. O que modifica na vida da pessoa essa De pequena todo alteração? mundo. De todo mundo, das pessoas E na pessoa no geral. no específico. Essa pequena alteração do planeta. Entendi sobre os planetas, sobre a energia, sobre a fotografia, mas para quem acredita em signo, eu já ouvi isso, e acredito que todo mundo, sobre fazer um mapa astral de combinação aí, para saber se a pessoa combina, se não combina, se vai dar certo, se não vai. Como que é isso? Funciona? É só fazer o mapa, cruzar? Explica para mim. Então, no mapa, a gente tem um pouco das características da pessoa. Sim. Agora, como o Maurício estava dizendo antes, os astros inclinam, mas não determinam. Sim. Então, tem alguma coisa ali que, pela minha experiência, faz muito sentido, mas tem muita coisa que a própria pessoa vai desenvolver. E eu acho que todo mapa, ele vem com recursos e desafios. E é interessante na nossa vida trabalhar muito os recursos e os desafios. Sim. Aí eu penso, vou fazer uma sinastria, né? Conjugar 2 mapas e ver se tem pontos de afinidade e pontos de tensão. Todo relacionamento é assim. Tem ponto de afinidade e pontos de tensão. Normal, né? É normal. São pessoas normal. diferentes, então é normal que isso aconteça. Uma análise pode te ajudar a entender quais são os pontos de tensão e quais são os pontos de afinidade. Agora, as 2 pessoas vão querer trabalhar isso? Isso depende delas. Isso não está escrito no mapa. Então, eu acho que é muito fácil ver. Eu olho para o meu mapa. Eu tenho Saturno em Capricórnio. Eu sou uma pessoa chata. Eu quero ter razão. Eu falo isso com a minha terapeuta toda semana. Eu quero ter razão. Eu sou uma pessoa chata. Eu sei que tenho que trabalhar isso. Sim. E isso gera problemas no meu relacionamento. Minha companheira, ela sabe quanto que eu sou chato em casa. Agora, eu quero fazer algo a partir disso? Eu quero baixar a bola do meu Saturno e deixar minha Vênus brilhar mais? Eu quero. Eu tento fazer isso todo dia. Entendi. E eu acho que tem dias que eu consigo bem, tem dias que eu não consigo tão bem. Mas isso é o caminho de cada um. Então, dá para ver alguma coisa, mas sempre volta para o livre-arbítrio. E aí, a gente quer ou não quer melhorar, evoluir como pessoas. Nosso professor, ele já falou uma vez que
Quando você vê o mapa de uma pessoa e a pessoa está com 70 anos e o mapa ainda fala tudo sobre ela, aí é uma pessoa que talvez trabalhou pouco na vida, evoluiu pouco. Agora, se você olha para o mapa de uma pessoa e começa a ver, pô, essa pessoa tem Saturno em Aquário. Aham. Isso é marcante na vida dela, mas Sim. eu vi tantas coisas que ela desenvolveu que não estão no mapa, eu penso, essa pessoa tá de parabéns, ela conseguiu evoluir É isso que eu como falei, ela pessoa. evoluiu, então, ela evoluiu. Vamos lá. A gente, assim, eu confesso que eu já olhei, por exemplo, essa questão de combinação de signos. A gente falou aqui do mapa. Existe isso de signo combina mais, um combina mais do que com o outro? Ou também não, assim? Não, existe. É uma ciência, assim, muito antiga esse estudo aí. É sinastria, né? As pessoas fazem há muitos anos isso e a astrologia é muito interessante, assim, esse lugar dela, né, de autoridade, assim, de falar como é que é e tal. Se pensar que os reis da antiguidade, assim, eles não tomavam uma grande decisão sem antes ver se os astros eram favoráveis, né? Aham. Ou até iam no lugar É, certo para tomar a decisão. Para poder usar daquela influência a favor Exato. do que ele precisava ali. E aí a gente pensa assim, o quanto que um rei coloca uma decisão importante que vai mover todo um reino na palavra de um astrólogo, né? Sim. A gente faz isso, né? Você não quer tomar uma decisão assim, será que eu fico com aquela pessoa? Será que eu caso com ela? Você fala assim, fala vou aí. perguntar pro meu astrólogo, né? Deixa eu Vou- conferir, isso. deixa eu ver Quero ali ter alguma se garantia, é isso? Aí você joga a responsabilidade na mão do outro. Aham. Aí você fala assim, ó, se der errado, a culpa é dele, não é minha, né? Então, assim, o astrólogo ele vai olhar e vai falar, olha, isso aqui... Aí ele vai lá e vê que a pessoa tem uma Vênus muito forte, né? Uma capacidade de se harmonizar, de estar junto com o outro, de se relacionar e tal. Aí, Entendi. entende? Aí ele fala de uma forma mais tranquila com essa pessoa. Sim. Fala assim, olha, não, vai dar certo e tal. Mas é porque a outra tem uma Vênus mais adaptável. Exato, Não é exato, porque exato. tem uma combinação ali extraordinária. Agora assim... Não, pode até ter uma combinação boa. Aham. Só que assim, combinação é pra quê? É. Você quer casar com uma pessoa e virar parceiros de crime? Pra que você quer essa combinação? É. Eu tô dizendo isso porque a gente recebia aqui uma pergunta sobre combinação de signo. Olha Ótimo, só. ótimo. Vamos lá. Pergunta sobre Leão e Capricórnio. Um é 16 de janeiro e o outro é 4 de agosto. Combina? Assim, é muito pouca informação Sim. para falar se combina ou se não combina. Combina, é claro que combina, né? Claro que combina. Mas Pra deixar claro, não sou eu que tô perguntando isso. Eu achar que foi a minha amiga mandou perguntar. Não, eu nasci 21/6, então eu sou do signo de Câncer. isso. Então não é minha pergunta, antes que alguém ache que é minha. Que sou eu que tô fazendo a consulta aqui, não é minha essa pergunta. Não, tudo bem. Agora, se a gente pensa assim, olha, tem um sol muito forte, o sol em Leão. Aham. É um sol muito forte. Então Sim. essa pessoa, ela brilha. Sim. Ela tá na relação ali sendo o centro da atenção, o centro de Como ela é de vida. Leão, ela sempre vai ser o mais que chama atenção. Exato. Aham. A outra é de Capricórnio. Então, Capricórnio já é um signo que tem uma natureza oposta. É um signo invernal, saturnino, ela já fica no segundo plano, mas ela é muito concreta, pé no chão, assim. Então, de alguma forma, essas duas forças que são opostas, Aham. elas podem se equilibrar Que elas se complementam. e agir juntas, claro, Sim, se sim, complementam. sim. Então, assim, a gente sempre pode olhar nesse aspecto da complementariedade e das semelhanças e diferenças, assim. Então, eu poderia pensar, por exemplo, assim, olha, duas pessoas de signo marcial, elas nunca vão dar certo, porque elas vão brigar muito. Ah, Mas pode ser que a relação delas seja muito intensa. e porque tem também esse Entende? histórico de vida do que a pessoa Claro, passou, claro. entre outras influências. Então, assim, a gente consegue, eu acho que é mais interessante do que falar assim, combina ou não combina, é assim, como que é essa combinação? Aham. Porque se dois quiserem, vai rolar. Sim, sim. É porque a gente, Entendeu? as pessoas querem a confirmação se vai. Você falou, Claro. né? Eu não quero, às vezes,
Mas o Quero legal... transferir a responsabilidade. Mas isso aconteceu tantas vezes, a pessoa fala, Fábio, sabe o quê? Eu tô com uma proposta de emprego. E aí? Eu mudo? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou mudar de cidade ou não? Aí eu penso nas palavras do meu professor. Ele fala, você não vai resolver a vida da pessoa. Quem tem que resolver é ela. Sim. Agora, o que eu posso fazer enquanto terapeuta é, eu sei que essa é uma pessoa que tem dificuldade em se adaptar. Aham. Eu vou tentar ajudar ela a ser uma pessoa mais adaptável. Agora, ela vai decidir mudar de emprego? Se ela decidir mudar de emprego, eu sei que ela vai ter dificuldade em se adaptar no emprego novo. Sim. Eu vou tentar auxiliar ela para que se adapte bem. Você Por vai exemplo, ajudar ela após a tomada de decisão dela. até antes. Aham. Um bom astrólogo é aquele que consegue entender o que a pessoa precisa naquele momento. Mas não vai tomar decisão por ela, porque Sim. isso é Nem vai errado sugestionar mesmo. ela a tomar uma decisão, né? jeito Porque nenhum. senão você está tomando a responsabilidade para você. Você Mas dá às vezes eu posso dizer para ela, olha, pelo que eu vejo no mapa e no mapa do momento, é fácil você conseguir recursos materiais. Aham. Então, assim, se a pessoa fala, estou pensando em sair de um emprego fixo para seguir meu sonho. Aham. Eu posso ver no mapa, ó, não é difícil para você se sustentar materialmente. Isso é algo que eu me sinto bem tranquilo em dizer, só que eu não vou dizer para ela, vai tranquila, você vai ficar muito mais rica com esse outro emprego. Sim. Eu não posso saber. Mas eu posso dar essa dica para ela, eu posso ajudar ela a lidar melhor com o momento de incerteza e preparar ela o que vem depois. Aham. Mas tomar decisão para outra pessoa e é o que eles mais gostam. Tem é algum te entregar. caso para contar disso, de ter dado uma situação chata, assim, da pessoa ou fez o mapa e não gostou, ou de ter ali alguma coisa que ela não queria. Por exemplo, essa questão mesmo de pedir a combinação. Quero saber se combina. Você fala, olha, não faço isso, ou seja, eu não faço essa questão de combinação, ou se você fez ali algo que a pessoa não tenha gostado do resultado ou da informação que vocês passaram. a gente não... Eu tenho um caso. É porque a gente não tem que falar o que a pessoa quer. Eu ouvir. sei, mas a pessoa pode reagir de forma, Exato. né? Exato. Mas às vezes é muito difícil falar o que a pessoa não quer ouvir, entendeu? É É eu muito sei, difícil. eu sei, eu sei. Na verdade, tenho dois casos. Conta Aí, pra gente, conta. Tinha uma pessoa que eu via no mapa dela, que era uma pessoa que tinha dificuldade em entender profundamente. Era uma pessoa que parava muito na racionalização. A gente tem o processo de racionalização, que é mais imediato, Sim. e depois tem o processo de digestão das informações, que é o entendimento, Aham. que leva um tempo. Às vezes alguém te faz um comentário sobre algo que você faz e irrita os outros, aí fica ali, mas você não entende. Fica num loop ali sobre aquilo, E você não entende de mas verdade não tenta por que processar aquilo é errado. isso. É. E ele estava ali. Aí teve uma hora que eu falei para ele, eu já falei o que tinha que te falar, agora você vai lá e pensa sobre o que eu falei. Ele ficou puto. Não tem mais, né? Ele ficou Senta puto. no cantinho do pensamento, vai refletir sobre isso agora. Só que ajudou ele. Por isso que eu uso muitas plantas. Sim. Porque teve um outro caso de uma pessoa que estava ali, eu dei umas dicas para ela, falou, mas não tá, mas aí, o que eu faço agora? Aham. Eu adoro falar, você vai tomar essa planta. Aí passou uma semana, ele veio, me abraçou, chorando, falou, não sei o que você me deu. Era só uma plantinha para Sim, ele sim, cheirar sim. todo dia. Eu entendi tudo. Eu estava errando tudo na minha vida. Que legal. Mas eu não falei para ele, você está Sim, errando tudo sim. na sua vida. Eu falei para ele, você tem que mudar um pouco a perspectiva. E a planta ajudou. E um outro caso ainda, que isso eu acho muito importante para todos os astrólogos. Ah, Porque a gente fala muito em céu, olhar para o céu, fazer um estudo verdadeiro da astrologia, que a astrologia não é só simbólica. A astrologia é olhar para o céu todo dia e tentar entender a relação entre céu, natureza e ser humano. Um dia era para eu fazer o mapa de uma pessoa e não tive muito tempo, eu estava viajando, ela me pediu para fazer o mapa e geralmente quando eu faço um mapa, eu desenho ele, é muito importante sim. essa parte de desenhar, escrever tudo. Eu não tive tempo, eu só coloquei lá no computador, aí eu comecei a conversar com a pessoa. A
pensei, tem algo de errado aqui. Aí passou uns 10 minutos, eu falei, você tem que me desculpar, não tá dando certo. Ele falou, como assim não tá dando certo? Eu tô te contando aqui minhas coisas. Eu falei, não tá, me dá 15 minutos. Não estava batendo isso? Não estava batendo. Uhum. O programa tinha feito o mapa errado. Oh. De vez em quando acontece, os aplicativos, eles erram. Sim. Podem errar. Sim. E eu tava ali há 10 minutos olhando esse mapa, eu falei, não tem nada a ver com essa pessoa. Uhum. Não tem nada a ver. Então, assim, o conselho é, estudem bem a astrologia e não confiem no programa que deixa tudo ali prontinho, porque às vezes erra. E que bom que eu consegui sentir isso, aí eu Sim. refiz com a calculadora e tudo. Sim, isso foi há mais de 10 anos, então acho que os sites até aprimoraram. Já melhoraram, agora. né? Mas não confie nisso e tente fazer um estudo sempre aprofundado da astrologia, porque confiar só na tecnologia não dá. Assim, eu penso o seguinte, muitas pessoas querem respostas prontas, mas a gente tem que ter senso para poder avaliar aquilo que está recebendo, como você fez aí no mapa. Você falou, não, peraí, tem uma coisa estranha aqui. Mas é em tudo, até mesmo na pessoa que escuta aquele horóscopo no rádio, a previsão, ou da pessoa que quer fazer essa combinação de mapas para saber se vai dar certo ou não, porque vai que às vezes a pessoa falou que vai dar certo, vai com tudo, e no dia a dia ela tá vendo outra coisa, né? Então, acho que para mim, eu penso que a gente precisa, na verdade, refletir sobre todas as informações que a gente recebe, em todas as áreas, em todos os campos, e evitar de querer respostas prontas, ditadas do que você deve ou não deve fazer. As pessoas têm um pouco de preguiça de pensar, né? Eu percebo isso, assim, de refletir sobre as coisas. Ele falou, o cara não queria refletir, você deu um exemplo, né? Ele falou, não é isso, e não queria pensar sobre aquilo. Pensar cansa, né, às vezes, pensar dá trabalho, gasta energia, as pessoas querem economizar energia demais, eu acho, às vezes. Existe uma diferença, quando eu fui procurar, né, falei com o Fábio, a intenção era a gente falar do ano novo astrológico, que tem um início agora, em março, do signo de Áries. Mas aí descobri que não é bem assim. Quer dizer, existe uma outra opção desse início de ciclo. Por que eu estou dizendo isso? Muita gente celebra esse início de Áries como realmente um ano novo começando. E eu adoro falar isso porque a gente tem vários momentos em que você pode celebrar um novo ano. Então, muita gente que às vezes queria mudar de vida lá em 31 de dezembro para 1º de janeiro e não mudou, vê esses novos inícios como uma nova oportunidade de dar um reset e recomeçar a vida. E aí fui atrás do Fábio para isso, para trazer esse conteúdo aqui, e aí descobri que tem outra opção. Então, tô brincando, mas assim, se a pessoa perdesse ano novo agora, já passou. Se ela perdesse agora, ela tem outra chance? Tem um outro ano novo? Me conta isso. A pessoa tem 365 chances no ano de começar uma nova vida. De reiniciar a vida dela. Reiniciar, Porque, na verdade, o ano é um ciclo, né? Uhum. Onde é que começa um ciclo? Um ciclo é um ciclo, ele se repete infinitamente. A gente escolhe um ponto do ciclo para falar aqui é o começo. Uhum. E é curioso, porque assim, existem alguns povos que consideram o começo no inverno, no começo do inverno, porque é quando o sol vai começar a crescer. E o que a astrologia faz, o que a gente considera o ano novo astrológico, né, na verdade é o começo da primavera. Não é o começo do inverno, onde o sol começa a voltar para a gente, mas é quando o sol predomina sobre a escuridão, quando os dias começam a ficar maiores do que as noites. Então a gente fala que toda a energia solar, toda a vitalidade, toda a vida, né, vem do interior para o exterior, se expressa. Então é como se tudo se abrisse, né, tudo começasse de novo, né? Então é só olhar para o começo da primavera e ver a natureza. Sim. Os animais explodem. Tudo florescendo, flores, né? É um momento de renascimento, né? De recomeço. Só que tem um problema. Tem um problema. Qual que é o problema? Uma polêmica. Tem uma polêmica. Porque o ano novo, assim, a primavera aqui no hemisfério sul, não é em março. É em setembro. É em setembro. Então, vocês estão dizendo que
pelo que eu estou entendendo, que o ano novo astrológico aqui no Hemisfério Sul começa em setembro? Não tem uma afirmação definitiva, Sim. né? Sempre tem. Eu estudei filosofia, então Sim, a argumentação sempre que a gente estuda tem premissa Sim. e consequência. Aham. Se a gente partir do pressuposto que o ano começa quando volta a vitalidade na natureza, dentro de nós e no céu, né, com o equinócio de primavera, a gente tem que dizer que esse ano novo astrológico começa no nosso equinócio de primavera, não no outro. E eu vou te dizer mais. Se você pegar um texto clássico de astrologia, o Ptolomeu, por exemplo, que é o Tetrabíblios do Ptolomeu é um dos fundamentos mais importantes da astrologia que todo astrólogo estuda. Sim. Lá está escrito que o signo de Áries não é o signo de março. Até porque março é uma referência de um calendário romano posterior. Aham, sim. Ptolomeu não dizia março, ele dizia que Áries era o primeiro signo da primavera. Entendi. Isso É significa mais polêmico ainda. que se eu partir do pressuposto dele, eu vou ter que inverter tudo aqui no Sim, Brasil, no hemisfério sim, sul. Sim. Eu vou dizer que aquela pessoa que nasceu, vamos supor, uma pessoa que nasce... Eu que nasci em junho, 21 de junho. 21 de junho, você nasceu no solstício do inverno, Sim. no primeiro signo do inverno. Aham. Aí você vai lá, olhar para Ptolomeu e está escrito que o primeiro signo do inverno é Capricórnio. Aham. Você pensa, mas eu fui a vida inteira canceriana. Agora descobri que... Não necessariamente. Simplesmente depende qual que é o ponto de partida a partir do qual eu vou entender o que é um signo. Aham. Se eu olhar os antigos, eles ligavam os signos às estações. Eles diziam, por que o leonino é a pessoa que é cheia de si, que tem um ego muito forte? Porque o signo de Leão, segundo Ptolomeu, Sim. é o signo do meio do verão. Quando o sol está lá, No alto do brilhando céu. no alto do céu. E quando o sol está no meio do verão, você só vê aquilo. E Aham. como eu estava dizendo antes, o sol lá e o sol dentro de nós, Sim. que é o que? A alegria. E quando que a gente sente essa alegria? No meio do verão, no carnaval. Aham. Mas para quem não faz essa inversão, não seria leão, seria aquário. Sim. Aí isso dá uma baguncinha. Verdade. Mas agora, eu não venho aqui dizer que metade dos astrólogos estão certos, metade... Não, simplesmente me interessa dizer uma coisa. Qual que é a ideia a partir da qual eu vou fazer minha interpretação? Aham. Tem uma ligação com as estações? Aí eu tenho que considerar isso. E, assim, a astrologia é uma arte interpretativa, né? Então, assim, a gente considera que a astrologia, como nosso professor falava, é a interpretação dos fatos astronômicos. Então, o fato astronômico é um. O Sol está numa posição, a Lua está numa É único, posição. né? O fato é um só. É esse, é fato. Agora, como que você vai abordar esse fato, como que você vai interpretar esse fato, depende da forma como você entende o mundo, como você entende a mitologia, a filosofia, os arquétipos, como que você lida com a realidade. Sim. Então, a interpretação é uma arte individual. A astrologia minha é diferente da astrologia do Fábio, porque a maneira como eu interpreto é Diferente, minha, sim. é diferente sim, da dele. sim. A gente tem similaridades na nossa forma de interpretação, né? Que a gente vem de uma mesma linha, de uma mesma abordagem do mundo. Então, eu não considero que a minha é mais certa que a dele. Mas são interpretações Sim. diferentes de um mesmo fato. Entendi. É isso. Agora, existem diferentes horóscopos? Eu sei, por exemplo, do chinês eu conheço, não sei se tem a ver com isso. Tem a ver? Tem outros tipos de astrologia, de horóscopo? Como é que a gente fala isso? Certo. A astrologia que a gente trabalha, a gente pode chamar ela de astrologia trópica, Sim. que é baseada nas mudanças, tropê em grego significa mudança, Aham. nas mudanças no céu. Sim. Ou seja, quando o Sol muda de estação, Aham. é algo visível no céu e algo que afeta a natureza e afeta o ser humano. Aham. Então, a gente parte da ideia que o signo está ligado à estação. Aham. A gente tem até aulas lá no nosso canal, onde a gente explica bonitinho isso, passo a passo. Existe a astrologia que parte de um outro pressuposto, que o signo não é um pedaço de uma estação, mas que é, por exemplo, uma constelação. Uhum.
E essa astrologia sideral parte de um outro pressuposto e constrói uma outra interpretação que é tão válida quanto. Simplesmente é uma interpretação de um fato astronômico a partir de um outro viés interpretativo. E aí pra gente, assim, as forças importantes são os 7 planetas clássicos. A gente não considera, por exemplo, Urano, Netuno, Plutão como astrologia moderna. Quais são os 7 planetas clássicos? É o Sol e a Lua, são os 2 luminares. Sim. A Lua é encarada como planeta. Planete em grego é estrela errante, é luz móvel. Entendi. Então, todas as luzes que se movimentam no céu de uma forma diferente do fundo estrelado, você pode considerá-las planetas. Mas, na verdade, o Sol e a Lua são luminares. Tá. E a gente tem 5 planetas. Entendi. E eles são o Sol e a Lua? São Saturno, Júpiter, Marte, Vênus e Mercúrio. Esse que vocês consideram, da maneira que vocês estudaram, que são os mais influentes, mais importantes? É porque a gente segue uma linha tradicional que observava o céu e via as luzes móveis. Sim. Então não existia telescópio, não existia Netuno, eram só não as existia visíveis Plutão, a olho nu. Isso. É como o Fábio falou, né? Uma astrologia trópica, de mudanças. Você olha para o céu, a única coisa que muda são essas estrelas, são esses planetas. E dá para ver olho nu. Dá para ver todo dia. Júpiter, Marte, Mercúrio menos, né? Mas dá para ver, porque Mercúrio sempre fica próximo ao Sol. Dá para ver essas luzes. A gente sempre aconselha para os nossos alunos de tomar costume de olhar para o céu todo dia. Os antigos faziam isso sempre. Sim. E é uma delícia, né? E é ótimo, é terapêutico, né? Olhar para o céu é terapêutico. Eu vou contar uma coisa aqui. Eu visitei uma aldeia indígena há uns meses atrás, e aí lá tem esse hábito, né, na aldeia, de ficar em volta da fogueira e a gente olhando para o céu, e é impressionante a lindeza daquilo. E a gente se questionou lá que dia que em casa a gente ia fazer isso, e assim, um monte de gente deitada, olhando para o céu, de fato, admirando aquela beleza toda, né? E é terapêutico, a gente estava ali olhando e contemplando aquela beleza de forma gratuita, né? Tanta coisa aí. Você pode usar isso para você de forma gratuita, terapêutica, para refletir, para pensar, usar essa questão da noite, né? Que e é a primeira pergunta reflexivo. Foi: quando que nasceu a astrologia? Quando o ser humano olhava para cima. Sim, o ser humano verdade, é o único animal que tem coluna ereta, né? Então ele é um mediador entre céu e terra. Ele é o animal que, morando na terra, consegue olhar para o céu muito mais facilmente do que os outros animais. Então, essa inspiração sempre existiu para o ser humano. E eu fiquei deslumbrada, assim, não tem como não ficar, ainda mais lá que não tinha muita luz, então, assim, você tem uma visão do céu privilegiada. A gente está caminhando para o final já, e eu queria fazer uma pergunta sobre previsão. Dá para fazer previsão do futuro com o mapa astral? Fazendo o mapa? Dá para ver o que vai acontecer na vida de uma pessoa? Sabe assim, tem como a pessoa saber? Falar, quero saber de como que eu vou estar o ano que vem, quero ver meu futuro. Tem como fazer um mapa? Isso vai aparecer lá? Se tiver alguma coisa importante, vai mostrar? Vai. Vai. Vai mostrar? Não, tá tudo lá. Tem várias técnicas preditivas, né? Existem várias técnicas preditivas e elas são impressionantes. Quem se dedica a isso, né? É isso, assim, a nossa premissa básica é essa: os astros inclinam, mas eles não determinam. Então, assim, quando eu faço eu pego um mapa natal e jogo ele, faço uma revolução solar para esse ano, por exemplo. Eu posso ver as influências desse ano, eu posso ver o que é favorável de se fazer nesse ano, o que não é favorável de se fazer esse ano. Se eu tenho uma grande decisão para tomar, eu posso olhar ali. Mas é isso, assim, o melhor momento de se fazer uma coisa é quando a coisa está para ser feita. Então, assim, você não vai deixar de fazer uma coisa porque o céu está falando assim, vai dar errado. Não, você tem uma força interna, você tem um livre-arbítrio, você tem uma capacidade divina de transformar o mundo dentro de você. Então, assim, se você tem essa força, não vai ser um mapa que vai falar assim, eu vou fazer ou eu não vou fazer. Ele pode falar, olha, vai ser mais fácil, vai ser mais desafiador nesse momento. Então, o que a gente sempre fala é, faça.
Assim, se você sente que é a hora de fazer, faça. Não é o mapa que vai te impedir. Sim. Entende? Ele é um mapa. Agora, dá pra ver E você muita fala coisa. assim, e falou, mas dá pra ver. saber o que vai acontecer de verdade ou só tendência? Tendências. Assim. Aí depende do seu nível de libertação, né? Ah. Se você está muito preso às estrelas, se o seu destino é determinado pelas estrelas, aí você fala, com certeza vai acontecer. Agora, se você é uma pessoa livre, é impossível falar. Porque a vida muda Porque o você tempo é todo, livre. né? Porque A vida muda. A gente tem uma liberdade dentro da gente. A gente tem um espírito que é livre dentro de nós. Sim. A gente tem um livre-arbítrio. Então, por mais que tudo no mapa esteja dizendo assim que o momento não é esse, se dentro de você falar assim, é esse, não tem quem diga não, entende? Entendi. Então, depende do seu nível de liberdade. Eu entendi, então, que o mapa astral pode ser uma grande bússola, mas ele não vai determinar o caminho que você vai seguir. Ele pode te dar um norte ali, pode te dar uma luz no fim do túnel, talvez te mostrar qual é o melhor caminho, mas quem vai definir o caminho é a pessoa. Exatamente. É porque às vezes, a gente usa muito a palavra recurso e desafio. Às vezes está na hora de você aproveitar seu recurso para ele brilhar e dar certo. Uhum. Às vezes está na hora de você enfrentar seu desafio para você evoluir naquele lado. Isso. Então não tem uma resposta certa. Eu estou nesse emprego, será que eu mudo? Depende. Depende. Você pode mudar e dar muito certo. Você pode ficar e dar muito certo. Você pode mudar e dar errado. Você pode ficar e dar errado. Então, sempre depende. A gente vive, né? O nosso professor fala, tem o caminho da natureza, que é seguir as inclinações. Tem o caminho da arte, que é a gente trabalhar em cima daquilo que a gente não tem, mas para construir. A arte, né? A capacidade humana de criar algo que antes não existia. Então, a gente precisa, às vezes, trabalhar em cima daquilo que tem de mais errado em mim para a gente dar um passo para frente. Sim. É o que eu falei de luz e sombra, né? A gente fica o tempo todo trabalhando isso. Claro, pode falar. Quando, eu acho, só um complementar isso aí que você falou, porque assim, tem momentos na vida que a gente está completamente perdido. Né? Sim. Nesses momentos, qualquer luz pode ajudar muito. Claro. Então, eu acho que o nosso papel, assim, com a astrologia, não é tanto falar assim, tá na hora de fazer isso, ou não faz isso, ou vai casar, ou vai ter filho. Não é isso. Acho que é nesses momentos, assim, de confusão, talvez jogar uma luz. E falar, olha... Dar um mínimo de orientação. Na verdade, assim, de guiar, né? De mostrar as opções, talvez. Talvez para ajudar nesses momentos de confusão, de crise, caos, que a pessoa de sombra, como você falou. Sim, de sombra. Para finalizar, existe muito preconceito ainda com astrologia. Ela não tem a ver com religião, né? De onde que vocês veem esse preconceito e vocês entendem isso como? Porque, de fato, a pessoa muitas vezes tem uma religião que é um pouco mais rígida, olha o signo, fala até coisa do capeta, essas coisas. Eu já ouvi isso, de pessoas falando isso. Como é que vocês veem isso e vocês conseguem, opinião pessoal mesmo, de onde é que vem esse preconceito para isso, que é uma coisa que não tem nada a ver com religião, estamos falando de planetas, de alinhamento, né, quer dizer, de coisas científicas, né? Não estamos falando de misticismo, estamos falando de ciência. De onde que vocês veem que vem esse preconceito? Eu acho que, assim, existe uma coisa que cada pessoa tem dentro de si os lugares de autoridade. Então, assim, para algumas pessoas, a palavra da lei é a palavra do pai. Para outras pessoas, a palavra da lei é a palavra do presidente. Sim. Entende? Ou do padre, Sim. ou da religião tal, ou da ciência, ou da astrologia, entendeu? Então tem um lugar, assim, da voz de autoridade dentro de cada um. Sim. E a astrologia, ela já teve esse lugar de voz de autoridade no mundo. A gente viu, né? Os antigos, um rei tomava uma decisão de acordo com o que... Hoje eu acho que a astrologia, ela tem um pouco esse lugar para algumas pessoas, para muitas pessoas. Então tem muita gente que não toma uma decisão sem antes olhar para o céu. Mas eu acho que na nossa sociedade, ela ocupa um lugar
que é um pouco de... As pessoas, elas acreditam, assim, de uma maneira geral. Elas gostam, elas perguntam qual que é seu signo, como é que é, elas se conectam com isso. Mas acho que na grande massa está num lugar lúdico, entendeu? Do jogo, da brincadeira, nesse nível de interesse. Claro que para muitas pessoas é uma coisa muito séria, assim. E para outras pessoas, elas não acessam aquilo como uma verdade. E tem, infelizmente, como existe em todos os lugares, eu acho que tem um lugar de intolerância. Assim como existe muitos assuntos, né? Assim, de pessoas que são intolerantes a várias coisas, né? Não é só de astrologia. Eu acho que a gente, graças a Deus, a gente vive numa sociedade que existe um certo nível de tolerância, assim, geral, sabe? Assim, você pode se expressar, você pode proferir sua crença, você pode... Né? Assim, a gente sem vive num problema. país, graças a Deus, a gente vive num país de liberdade religiosa. Claro. Então, graças a Deus de novo, a pessoa tem a liberdade de falar que ela acredita em uma coisa ou outra, e talvez ela seja ali criticada, mas não vai acontecer nada além disso, de uma pessoa talvez olhar torto, ou graças a Deus. A gente está falando isso porque país lá fora, se a pessoa... falar que ela é cristã, ela pode ser assassinada, né? Dependendo de onde ela estiver morando, do que ela vai falar. Exato. Então, a gente tem esse privilégio de morar num país, pela mistura que a gente tem, que aceita e abraça, né? E é receptivo e tolerante com diferentes crenças religiosas. O grande problema talvez seja a intolerância que existe dentro das pessoas, né? É o clássico lá, né? Eu não concordo com nenhuma palavra que você fala, mas eu vou defender seu direito de falar elas até a morte. Sim, esse é o certo. Então, assim, eu não preciso... Porque a astrologia não faz mal a ninguém. Então, por isso que eu tô falando, assim, ela não fala mal a deixar. ninguém, ela não tá ligada à religião. De onde vem essa implicância? Eu já tive num lugar, antes de conhecer bem a astrologia, da pessoa que era muito cética, que era muito racional e via na astrologia uma pseudociência. E eu acho muito interessante porque aí vem a coisa de medir algo ou tentar encontrar em algo aquilo que aquela coisa não é. Sim. Então, assim, a astrologia, ela tem muito a ver com mitologia, tem muito a ver com psicologia, tem muito a ver com uma forma mística de pensar, um pensamento que não é só o pensamento lógico da ciência, mas que pode trazer muito para o ser humano, pode ser muito benéfico, porque eu já li vários livros que misturam a astrologia com a psicologia e, através daquilo, conseguem fazer com que um ser humano se entenda muito melhor. Sim, para forma terapêutica. Sim, e aí eu convido as pessoas que pensam, não, a astrologia é bobagem, os astros não influenciam o que acontece na Terra. Tudo bem, você pode acreditar nisso. Eu já estive nesse lugar e às vezes eu até sou cético sobre algumas coisas. Mas dentro da astrologia tem um universo tão grande que ajuda a nós pensar muito melhor sobre nós mesmos, que é um caminho milenar de pessoas que, ano após ano, tentaram entender melhor o ser humano. E a astrologia é uma linguagem que fala sobre o ser humano, sobre a natureza, sobre as plantas. E muitas vezes a gente quer entender qual que é o princípio ativo de uma planta e qual que é a eficácia dela. Aí você vai ver, e o que a ciência moderna faz? Vai lá atrás dos saberes ancestrais de como que era usada aquela planta. E aí vão lá, pegam um livro de astrologia do século XV e vê que essa planta era usada para tratar leão dentro de você. Aí você transforma isso numa linguagem moderna e é uma planta bradicárdica, que diminui o batimento cardíaco, a frequência cardíaca. Está escrito lá, só com uma linguagem diferente. Sim. Então, muitas vezes, esse preconceito é porque se quer encontrar na astrologia algo que ela não é. Não, a astrologia é um saber. Alguns podem falar de ciência, podem não falar de ciência, mas é um saber, uma disciplina, algo que a gente pode praticar, que diz muito sobre o ser humano. E há milênios cumpre esse papel e por milênios ainda vai cumprir. Então, eu acho que quem tem esse preconceito pode olhar simplesmente se abrindo para o que ela quer falar. Agora, se você não gosta desse aspecto da astrologia, não precisa. Não olho, então não faço não mapa olha. astral. E se eu não gosto, eu não faço mapa e tá tudo certo. Rapazes, adorei essa conversa. Espero que você de casa também, que está assistindo a gente, tenha gostado.
Vocês dão curso de astrologia? Aproveita para falar do curso de vocês, para falar o perfil do Instagram, para convidar as pessoas para conhecer o trabalho de vocês. Fica à vontade. Então, nossos perfis são todos com Orion Astrologia. A gente tem canal no YouTube, Instagram, TikTok. Eu sugiro seguir a gente lá. A gente posta coisa todo dia. A gente está fazendo live toda semana, sempre trazendo de uma forma mais leve vários assuntos, análise do céu, falar um pouco de temas clássicos da astrologia. E a gente dá cursos presenciais, dá curso online, há muitos anos já. Então, assim, se vocês seguirem a gente, sempre vão ficar sabendo das coisas que estão acontecendo. A gente tem um curso que é Fundamentos de Astrologia, que é a grande base da astrologia, mas a gente sempre faz novas atividades. Então, o interessante da astrologia é fazer um pouquinho todo dia, né? Sempre ficar ligado. Ficar ligado. Então, para quem quiser saber informações, qual que é o @ de vocês? Orion.astrologia. Orion.astrologia. Para poder saber mais informações sobre os cursos, para ver também o conteúdo deles, que vai falar sobre tudo isso que a gente falou aqui e mais um pouco. Adorei o papo, obrigada demais, tá? De verdade. E que fica aí para você uma dica, vai olhar para o céu, vai contemplar as estrelas, vai meditar, né, sobre o luar. E vamos quebrar um pouquinho de preconceito. Às vezes a gente tem, né, estabelecido aí um preconceito de coisas que a gente não faz ideia de onde vieram, de como usar e de como pode influenciar nas nossas vidas. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo que está aqui. E agora a gente já pode falar. Sextou, Brasil. Sextou gostosinho demais. Um beijo!